Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para aquele super bate-papo aqui nas tardes da Vibe Mundial. E hoje o papo tá incrível, porque eu já tô aqui tricotando com a minha convidada de hoje, que é a Fabiana Oliveira. Bem-vinda, boa tarde. Samira, boa tarde. Estávamos tricotando mesmo. De verdade. Eu falei Fabiana Oliveira, mas a gente vai chamá-la de Fabiana C.O. Isso mesmo. É isso? De Carvalho. De Oliveira. De Oliveira. Mas é assim que nós vamos encontrá-la nas redes sociais, apesar que eu já vou te passar, porque é uma palavra, é uma frase diferente para achar nas redes sociais. É como ela está assinando o livro dela, Senhora Capa, é sobre isso que a gente vai falar. Isso. Muito bom, né? Mas deixa eu apresentar a Fabiana. Ela é empresária, ela tem MBA em Gestão de Empresas e Negócios, pós-graduada em Filosofia e Autoconhecimento e tem formação em Marketing de Moda. Acho que tem tudo a ver com capa, né? Tudo. É autora do livro Senhora Capa e fundadora do projeto Eu Posso Ser Você, um espaço de escrita para mulheres. Achei sensacional isso. Eu posso ser você... Exatamente meu Instagram. É o teu Instagram. É o meu Instagram. Eu posso aproveitando. ser você. E é o momento em que eu fiz uma transição de carreira. Então, eu saí da moda para a escrita. E eu decidi escrever, né? Eu posso ser você. Eu escrevia de forma anônima, porque eu não me sentia com autoridade de ser escritora, né? Por ter estudado moda, por não ter uma formação em letras, mestrado, enfim. E aí eu comecei com Eu Posso Ser Você, na época que eu falei, não, Fabiana C.O. vai ter que surgir, porque eu estava escrevendo Senhora Capa, mas eu percebi, eu posso ser você, a minha mensagem é de falar sobre saúde mental, sobre empatia, sobre o olhar que a gente tem que ter para o próximo. Eu falei, não, tá tudo certo, vai continuar sendo Eu Posso Ser Você. Legal. Então é para trazer realmente essa mensagem, né, que o seu pedaço pode estar em mim. A gente pode ter as mesmas experiências, a gente só precisa dividir, ter um olhar acolhedor e um olhar de empatia para o próximo. O tempo todo, né? Exato. Não é porque tá lá no passado, você estava no mundo dos negócios, que você não enxergava isso nas pessoas. Então, a gente precisa achar um equilíbrio, né? Entre o mundo corporativo e a humanização. Sim. Né? É isso mesmo. E você que está aí com a gente do outro lado, está nos acompanhando em 95,7 FM. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Então você pode acessar o nosso YouTube e nos acompanhar agora. Tem um jeito bem fácil, se você não é inscrito ainda. Acessa vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Já acompanha, já se inscreve, já manda mensagem que depois a gente responde. Porque agora nem no celular a gente vai olhar, porque a gente vai bater esse papo super gostoso, não só sobre o livro, mas sobre todo esse projeto que envolve esse livro, né, Fabiana? Sim. Porque é isso que acontece, né? Então vamos começar do beabá, né? Do começo. Primeiro me fala do livro, né? O que é o Senhora Capa? Qual que é a informação que ela me traz? E o feedback que você tem recebido das pessoas, você estava até me contando, é de conseguir dar cabo da leitura, né? Exato. Né? Dar uma sequência dessa escrita. Como que você consegue falar para essas pessoas? Bom, Senhora Capa, ele foi um livro que eu lancei em 2022, o formato físico dele aqui na Bienal em São Paulo. E é um livro que eu escrevi com o intuito de trazer a importância do autoconhecimento, da gente falar sobre amor próprio, de falar sobre saúde mental e de sobrecarga feminina, né? Parece que é muita coisa, mas é exatamente isso que eu trago com a minha literatura, com esse primeiro livro, onde você traz, eu tenho duas personagens principais, que é a Sol, que é a filha, que começa a enxergar uma capa de veludo no ombro da mãe. E ao longo do livro ela vai trazendo esse convite para o leitor de entender junto com ela, quem é essa mãe? Por que ela usa essa capa? Só ela enxerga essa capa. Então, o livro ele traz esse olhar da relação humana, da relação entre mãe e filha, e principalmente dos porquês daquela capa. E é interessante porque é um livro, igual eu disse para você, eu escrevi, né, voltado, assim, é um livro que eu quero escrever para mulheres, mas hoje eu falo que é um livro que eu escrevi para o ser humano, porque é um livro que fala de relações, é um livro que fala de percepções e da importância da gente se autoconhecer e da gente pedir ajuda quando necessário. Então, no livro eu vou ter temática como depressão, vou ter a questão da relação familiar,
essa construção dessa capa feminina, dessa capa humana que a gente carrega, né? De vários papéis, de dar conta de tudo. E é um livro que eu escrevi muito inspirado no meu olhar para minha mãe e também para minha história, minha depressão, que começou aos 15 anos de idade. E aí, ao longo da minha trajetória de conhecimento, de cura, de reconhecimento, né, da doença, eu falei, eu quero escrever e falar sobre isso. E aí, como você disse, começou com um livro e hoje em dia é um projeto, porque através do livro e do meu trabalho que eu faço na internet, então hoje eu dou palestras sobre saúde mental, sobre comportamento feminino e levo, né? Eu escolhi com a minha literatura ter uma literatura muito simples, então palavras simples, uma literatura fluida, um formato mais básico, vamos dizer assim, emocionante, onde desde uma mulher, né, de baixo letramento até uma executiva, enfim, ela consegue se identificar com a história, né? Então é um livro que ele é muito universal, no sentido que eu trago a palavra e o sentimento que a protagonista e as protagonistas, né, acabam desenvolvendo ali ao longo do Senhora Capa. É legal, né? Porque o Senhora Capa já tem um objeto, né? Sim. Que é a capa, que vem do universo da moda. Também, E exato. tem muitos outros elementos que a gente foi aqui conversando, por exemplo, saquinho, o saquinho, né? Pra quem tá vermelho. no YouTube vendo Que nem a é gente. até um tom diferenciado de vermelho, que pode ser até uma outra cor, né? Exato. Né? Mas para quem está vendo pelo YouTube, tem um marcador, e um pode ser de presente para você, tá? Então fica aí Isso. conectado que a gente montou aqui uma estratégia de sorteio, daqui a pouco a gente fala. É interessante, né? E eu acho que você tá trazendo também não só esse lado humano, né? Uma preocupação, por exemplo, com o alto índice de analfabetismo, não é? Com o alto número de deficientes visuais, Exato. que você continua agora numa nova vertente do projeto. Você foi subindo degraus, Sim. né? Agora você lança um audiobook também. O livro foi em 22, o audiobook foi em 24. 24, né? Bienal Né? de São Paulo agora. Tem toda uma... Foi na Bienal. Foi na Bienal. Legal, né? Bacana, Quer dizer, tem uma né? marca, né? Tem, eu lancei os dois na Bienais. Nas duas. Agora tem Bienal do Rio também. Agora tem Bienal do Rio, mas acredito que o próximo livro venha para a Bienal de São Paulo, né? Eu estou em produção, não vai dar tempo para a Bienal do Rio. Não precisa correr, Não faz precisa direitinho. correr, exato. Não vamos colocar uma capa e fingir que eu vou dar conta desse Não é livro. Hermiona do não Harry é. Potter. Então, a ideia aí é... E é bacana porque eu sou escritora independente, né? E o fato de eu estar numa Bienal acaba trazendo uma credibilidade, um reconhecimento do meu trabalho. Né? Então, é super interessante. E a necessidade também da gente... Eu ali como profissional de escrita, não só, não vou só escrever, mas de como eu me posiciono no mercado e como eu busco trazer alguns carimbos, né? Porque acho que é isso um pouco, independente da profissão. É um carimbo, É um carimbo mesmo, né? Então, o audiolivro foi lançado agora em setembro, na Bienal aqui em São Paulo. E você disse, né, da questão do analfabetismo. Exatamente com o intuito de eu entregar o meu conteúdo para dois universos que não estavam no meu radar a princípio, que é da mulher de baixo letramento, a mulher analfabeta, a mulher semi-analfabeta, e também da pessoa com deficiência visual, né? Ao longo do desenvolvimento do audiolivro, antes de eu desenvolver, na verdade, eu faço muito projeto social envolvendo o Senhora Capa, e eu comecei a entender que, por mais que eu doei mais de 700 livros físicos durante 2022 e 2023, que algumas mulheres que estavam com esse livro físico em mãos, elas não liam o meu livro. E eu comecei a perceber os motivos, né? E o principal dele é porque essa mulher não sabia ler. E eu falei, eu estou dentro da comunidade, estou participando de vários projetos aqui e essa mulher não consegue me ler. A primeira coisa que eu pensei é assim, vamos fazer um curso de chamar um professor. Só que eu também entendi que existem esferas que eu não consigo dar conta e que não é só minha responsabilidade, é uma coisa social. Só que eu fiz a pergunta, eu como escritora, o que eu consigo entregar? Eu não consigo fazer uma turma aqui agora, enfim, não é o meu papel social, né? Não é o que eu escolhi e não é o que eu tenho mãos para fazer. Então, o meu papel como escritora, em 2023, quando eu decidi, é entregar a Senhora Capa em áudio em 2024 para essas mulheres, né? Então, tá no Spotify faz um tempo, então quem quiser escutar até o final desse mês está de graça.
Enfim, e eu fui entendendo também, Samira, que a gente tem mais de 7 milhões de deficientes visuais no Brasil, Sim. onde a gente pouquíssimo fala sobre cultura, sobre arte, sobre acesso à informação, sobre o quanto empresas e produtos precisam começar a olhar de fato para esse segmento, para esse mercado e para essa oportunidade de levar a informação que deseja, o produto que deseja e fazer parte do que é a nossa sociedade. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Né? Exato. E eu acho que independente do que a gente está entregando, né, é um trabalho muito árduo também, né? Porque a gente fala que todos nós temos uma parcela, né, ou de culpa, ou de responsabilidade, mas na verdade, cada um fazendo um pouquinho faz diferença? Faz. Mas a união, ela faz a força, né? A gente vive num coletivo. Eu tenho aqui um marcador maravilhoso, que é do Eu Posso Ser Você, sim, que tá todo em braille, né? Bonitinho, mostrando que esse projeto já andou. Exato. Né? Existe esse audiobook em todas as plataformas de áudio, não é? E como ela disse, quer ouvir um pouquinho? Está à disposição no Spotify. Então, tem uma narração primorosa, né? Tem uma narradora. Sim. Você podia ter feito a narração. Você sabe que falaram ou em duas isso, vozes, talvez. Mas eu tive algumas reuniões e eu comecei a entender. É interessante isso, né? Porque, Fabi, para você conseguir uma constância ali de um audiolivro, a gente precisa ter o mesmo timbre de voz. Então, você teria que narrar ali praticamente no mesmo horário, enfim. E eu sou mãe de 2 crianças, moro em São Paulo. O trânsito, rotina, trabalho. E eu falei, tá, mas eu vou acho que fazer isso em 1 ano, né? E é importante também, Samira, porque é aquela história. Eu sou muito perfeccionista, acho que você notou aqui. Eu faço tudo, eu sou a minha equipe. Então, todas as minhas artes... Taurina. Né? Eu sou taurina. Super perfeccionista. E aí eu fiquei imaginando eu fazendo a gravação desse audiolivro, do quanto eu ia me cobrar, né? Pra estar ali na perfeição, não errar, dicção. E eu comecei... E aí é o momento que eu também tiro a minha capa, né? Casa de ferreiro, o espelho também tem que ser um pouquinho de ferro. Poxa, eu não consigo dar conta desse projeto. Eu vou dá pra alguém, né? E foi incrível. Porque quem que fez a narração? Ana Morina. A Ana... a gente não se conheceu pessoalmente durante o processo, foi depois. E foi interessante porque eu, conversando com ela depois, né? Ela foi na Fundação Dorina, então escolhi voz, o que funcionava, qual era o tipo que eu queria de narração. E foi tudo assim, online, né? E correria, e a Ana gravou. E foi muito interessante porque, a princípio, a minha ideia era participar no estúdio, estar ali do lado da Ana, né? Deixa eu ver como ela tá lendo. E aí a Dorina falou assim, Fabi, tá pronto. Eu quase morri. Eu falei, como assim tá pronto e eu não participei? Meu filho, né? Eu deixei meu filho com vocês já trocaram, deram banho. E aí depois, quando eu fui escutando a Ana, eu falei, cara, que bom que eu não estava ali. Cada um no seu quadrado, exato, né? Maravilhoso. E foi lindo porque eu perguntei pra ela, né? Eu falei assim, como que funciona? Você lê antes? Ela falou, não, eu leio durante. Então, até me arrepia, porque toda a emoção que você escuta do áudio é exatamente o que a narradora escutou conhecendo a Senhora Capa pela primeira vez. Ai, que lindo saber disso e poder ouvir sabendo disso, sim, né? Porque se eu estivesse lá, eu ia acabar direcionando, acabar falando um pouco da característica de cada personagem. Né? Como que você vai falar, a Ana é assim, a Sol é assim. E aí a Ana, coincidentemente, né, trouxe assim um audiolivro... Primoroso. Já tô curiosa. Apenas em 2 horas e 58 minutos você consegue saborear Senhora Capa, quase 184 páginas. E é uma curiosidade que eu trago, e é uma coisa que eu falo muito sobre audiolivro. Eu lancei Senhora Capa para a gente trazer aí para o deficiente visual, para a pessoa de baixo letramento, para as pessoas que não têm tempo, para as mulheres que estão ali cozinhando, né, cuidando do filho, fazendo alguma coisa. Mas também isso me trouxe um exemplo, o que eu faço no trânsito. Opa! Então, assim, se você parar para pensar, a gente consegue consumir literatura, muitos livros por semana. Né? A gente que mora aqui em São Paulo, o tempo que a gente fica dentro de um carro, de um transporte público. E aí isso me vem com uma ideia assim, consumam, escutem Senhora Capa, mas também escutem outros. Sim.
Eu sou devoradora de audiobooks no trânsito. Exato. Então, assim, como a gente faz do limão uma limonada, né? Dado que a gente está no ônibus, no metrô, delicioso. no carro. Então, é um áudio... Uma amiga minha falou, Fabi, eu tô com um déficit de atenção, não tô conseguindo ler. E aí, várias leitoras minhas falaram que a dobradinha, que não conseguiram ler o livro físico, do livro com o áudio, foi fundamental para elas concluírem a leitura de Senhora Capa. E aí eu falei, nossa, eu não tinha noção de que o meu livro também poderia atender uma parcela aí de Você uma viu que pessoa. interessante? Sim. Porque, na verdade, o áudio, o som, né? A vibração do som, a gente mergulha no texto de uma forma. Exatamente. Né? Então, as sensações nós estamos ouvindo e aguçando essa maravilha que a gente tem, que é a audição. E quando a gente lê, a gente traz também outras formas de emoção, né? São emoções diferentes, com atenções diferentes, mas tudo é sensibilidade. Exato, tudo né? é sentir. Tudo é sentido, tudo né? é sentir. Eu acho que você falou da Fundação Dorina, eu acho bom situar o ouvinte, para quem não conhece ou não é de São Paulo, Fundação Dorina Novil para Cegos, Sim. onde eles têm um trabalho extenso com deficientes visuais e eles mantêm uma audioteca extraordinária, muito consumida, né, pelos deficientes visuais, e fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Vila Mariana. Né? E o próprio material em braille, eles que fizeram, que eles têm uma Lindo. gráfica em braille lá, eles imprimem livros em braille. E foi muito bacana porque eu não sei braille, né? Então a gente olha assim o básico e é algo que até as minhas filhas agora entendem o que é um braille. E eu fui na Bienal, estava com um marcador e fui apresentada a um deficiente visual e falei para ele, você pode ver o meu marcador? E eu tenho essa gravação e aí ele começou a tatear e aí ele falou exatamente o que estava escrito. E eu chorei. Imagina. Né? Porque é um projeto que eu coloquei muita vibração, muita questão financeira também, de transformar o livro em áudio, de fazer toda uma campanha, de fazer um vídeo, né? Quem puder depois no meu YouTube tem, no Instagram, a campanha do audiolivro, onde eu levo essas mulheres para o estúdio, né? Então, eu fiz uma campanha com 3 deficientes visuais, mas mulheres de diferentes estilos, para trazer essa versatilidade do áudio e da importância que a gente pode dar, né, para um instrumento que está nas nossas mãos, no nosso celular, para consumir coisas boas. Exatamente, né? Assim como a gente está aqui agora no microfone da rádio. Exato. Né? Que está também emitindo as nossas vozes aí. Sim. Quando a gente fala do projeto Eu Posso Ser Você, ele se limita às palestras e a esse atendimento, né, do Senhora Capa, ou ele vai além? Ou você, né, ou você tem projetos também para ir além? Porque também é novo, né? Sim. Eu Posso Ser Você, ela começou como o meu Instagram, né? Como o lugar que eu escrevi ali, igual eu comentei no começo, de forma Eu anônima. Posso Ser Você é muito empático, né? É. E com isso, é o conteúdo que eu trago ali de dicas. Senhora Capa, claro, é meu carro-chefe no momento. E o que aconteceu foi, através de Senhora Capa, eu comecei a falar, conversar e ajustar palestras, né? E fazer palestra. Então, tem uma palestra que já foi vista por mais de 1000 pessoas, que chama O Peso da Capa, que é meu carro-chefe. Então, empresas, escolas, projetos sociais, que tem uma agenda mensal ali de trabalho voluntário. Mas eu sempre faço adaptações. Então, às vezes, tem uma empresa que fala, Fabi, vamos falar sobre... O ano passado mesmo a gente fez um projeto muito bacana sobre o mês das mulheres, né? Então, claro, não vou falar do meu livro, eu faço toda uma adaptação de acordo com o que eu venho estudando, com a minha vida, com as minhas observações, leituras e escritas. Então, Eu Posso Ser Você, eu falo que assim, é o cantinho por enquanto, né? O escritório online. Tá. Onde a pessoa vai conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre o meu livro atual, sobre o próximo livro, né, que vem. Então, é o meu escritório, assim, e é onde eu faço um pouquinho de tudo. Maravilhoso. Mas o foco mesmo é trazer reflexões. Eu falo que é sempre trazer reflexões. Quando a gente fala desse mundo moderno, né, essa questão de saúde mental, de dialogar com o outro, né? E a gente estava falando aqui também, não é um livro só para mulheres, tá, gente? É também um livro para homens. Sim. Até para que os homens entendam essa capa que as mulheres vestem, essa capa que a gente usa.
quando a gente fala dessas reflexões, desses valores, a gente fala de saúde, esses são temas que vão surgindo conforme você está conversando com esse público? Sim, muito. Tanto que eu falo assim, dá para ter continuação de Senhora Capa. Várias senhoras capas. Porque no começo, quando eu construí a personagem principal, que é a mãe, eu me questionei, Samira, se essa mulher existia. Porque é muita coisa, né? Você vai ler o livro, ou você vai escutar. E eu tive essa dúvida como escritora. Será que não tá muito ficção? E a resposta que eu tenho de 90% das minhas leitoras é: você escreveu sobre mim. Então, isso assim, do Brasil todo, porque eu tive o prazer de divulgar meu livro principalmente no Nordeste, em Salvador, Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Então, assim, andei bastante com Senhora Capa. E essa percepção dessa mulher que olha uma história e fala: você escreveu sobre a minha mãe, sobre mim, sobre a minha tia. E aí é onde vem, né, esse pedacinho que eu falei que todas temos, só não estamos contando uma para outra. Então, Senhora Capa, ele traz essa... Eu falo que é essa persona dessa mulher moderna, e não toda mulher, da mulher como um todo, dessa mulher que desde sempre está dando conta de tudo, está fazendo as coisas, está amando mais o outro do que a si, né? E aí eu fiz esse questionamento e toda vez que eu recebo um feedback, seja pelo WhatsApp ou pelo meu site, ou presencial, assim, falo, né? Não vou falar o palavrão, mas né? é isso. É isso. Gente. Gente, tá aqui, Senhora Capa, da Fabiana C.O., que é Carvalho Oliveira. Isso. Né? Todo mundo vai se acostumar. Opa, caiu aqui tem um cartão. Ó, vem um cartão aqui dentro, gente. Vem um cartão, vem autógrafo, vem um marcador de páginas daquele em forma de imã, né? Como se fosse um imã. Maravilhoso. Tá todo lindo. Personalizado. Um desses livros pode ser seu. A gente combinou aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma postagem no Instagram, no meu e no da Fabiana, certo? Vamos fazer uma forma, vamos escrever lá como que você concorre e a gente vai fazer o sorteio pelo Instagram. Então já segue, como é que é? Eu posso ser você. E o meu, vocês sabem, né? Sami Charrino, eu nunca falo, mas hoje aqui eu falei porque eu vou fazer o sorteio por lá, porque eu não tenho autorização para fazer no da Vibe ainda. Não. Se eu conseguir, eu faço uma collab com a Vibe, também. Tá bom? Foi uma coisa que a gente combinou aqui agora. Então, e esse livro contou com sabe, uma caixinha com livro, com cartão, com marcador, tudo bonitinho, pode ser seu e a gente pode fazer esse sorteio já imediatamente. Vamos tá sim, bom? vamos. Fabiana, uma mensagem pra gente. Uma mensagem. Eu falei uma coisa pra você agora há pouco, que eu acho que é a mensagem que eu passo, que eu quero que as pessoas escutem, né? Dessa necessidade que eu sinto esse ano, e que a gente conversou, da gente querer mais do que tem que, né? Então, eu acho que a gente está começando, por mais que janeiro já está quase acabando. Mas o ano está começando. O ano está começando, e eu aprendi que todo dia é ano novo, se a gente acredita no que a gente, nosso renascimento, né? Do que a gente, do dia a dia. Mas eu acho que a mensagem que eu quero passar é que seja um 2025 de muita calma, de muito equilíbrio, e que a gente possa escolher muito mais querer do que precisar, do que tem que, eu tenho que. Não é obrigação. Né? Então, acho que eu começo o meu ano, eu voltei de férias agora, então esse primeiro momento meu profissional, então eu começo o meu ano exatamente fazendo essa mudança de pensamento. Então, eu quero. Né? Isso é empoderamento. Então eu acho que a gente precisa, como ser humano, como 2025, começar a pelo menos plantar esse eu quero. Né? O que você quer. Exato. Né? Você precisa, né? O que eu quero agora, né? Acho que priorizar. Né? Priorizar momentos, priorizar situações. Priorizar pessoas. Priorizar quereres. Exato. Né? Obrigada, Fabiana. A você. Foi papo gostoso, muito rápido, né? Mas voa, né? Você sabe, papo bom voa. Obrigada, rápido, viu? Obrigada. Gente, sigam Eu Posso Ser Você, que é a página no Instagram da Fabiana.
no Instagram, no YouTube, tem também. também. Tudo Eu Posso Ser Você. Eu Posso Ser Você. Quando a gente procura o livro nas plataformas, procura pelo livro. Senhora Capa. Senhora Capa. Não precisa procurar Eu Posso Ser Você. Não, é Senhora Capa. Mas isso. registra essas duas frases, tá? Isso Eu mesmo. Posso Ser Você e Senhora Capa. Isso. Vai chegar Obrigada, até mim. viu? Obrigada a você. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.